Bom pessoal, nos últimos vídeos aqui do GTV de Matemática, nós falamos sobre as funções afim, as funções de primeiro grau no modo geral. A gente viu que as funções de primeiro grau têm o seu comportamento descritos por uma reta. A gente viu algumas características dessa reta, se ela vai ser crescente, se ela vai ser decrescente, mas a gente viu sempre uma reta nesse formato, né, ela passando pela origem. O que a gente vai fazer hoje aqui é generalizar essas funções do primeiro grau para obter o que a gente chama de funções lineares. Então a gente não vai ter mais essa reta fixa no ponto, mas a gente vai poder mexer ela ao longo de todo o plano. E esse movimento de função é o que a gente chama de translação de funções. Hoje a gente vai começar a entender um pouquinho desse conceito aqui com as funções lineares. Então, bora pro vídeo? Lembrando que se você ainda não assistiu os dois vídeos sobre funções do primeiro grau, corre lá, dá uma olhada, introdução às funções do primeiro grau e as funções afim e a função constante. Vai ser importante para a gente poder entender o que vai acontecer hoje no vídeo. Bom pessoal, então no último vídeo aqui sobre funções afim, nós vimos uma função mais ou menos descrita dessa forma. Ela era uma função que era uma reta, uma função do primeiro grau, e que ela passava por esse ponto aqui pela origem. Um exemplo de função desse tipo é uma função f de x igual a 2x. Eu tenho então uma função f de x que recebe um valor de entrada de x, e a cada valor de x que eu coloco nessa máquina, lembrando a função como sendo uma máquina, ela aumenta em 2 vezes aquele valor de entrada, ou seja, ela dobra o valor de entrada e aplica isso em y. Isso quer dizer o quê? Que se eu aplico aqui um valor de 1 para minha função, ela está tendo aqui em y um valor de 2. Se eu aplico aqui um valor de 2, ela vai me dar o dobro, ou seja, eu vou estar lá em 4 na minha função. Mesma coisa para os valores negativos, então se eu aplico menos 1 eu tenho menos 2, e menos 2 eu chego em menos 4. E assim eu poderia aplicar para 4, eu chego em 8, 16 eu chego em 32, enfim, a minha função ela se comporta da mesma maneira ao longo de toda a sua extensão, ao longo de todo o seu domínio. Só que eu posso ter funções que elas não são necessariamente travadinhas ali passando pela origem. Eu vou pensar o seguinte, eu vou pegar essa mesma função f de x igual a 2x e pensa aqui comigo o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, mais 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa função f de x igual a 2x e estou somando esse fator mais 2. Pensa o seguinte, se uma função é uma máquina na qual eu introduzo um valor de x e recebo um valor de y de volta, eu somar aqui ao valor de f de x, ou seja, a saída da minha máquina, então eu estou somando a saída da minha máquina 2. Cada entrada que ela obtinha anteriormente, que era 2x, eu estou somando 2. Então quer dizer que se eu tinha um ponto onde ela passava por 0, agora ela vai estar passando por 2. Se eu tinha um ponto em que ela passava por 2, agora ela vai estar passando por 4. Se eu tinha um ponto que ela passava por 4, agora ela vai estar passando por 6. E assim sucessivamente. Essa é a minha função. Eu vou pegar uma outra cor aqui para a gente poder ver melhor. Ela vai ser dessa forma aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei essa minha função e subi 2 unidades. Perceba então, eu peguei essa função e a cada ponto dessa função eu somei 2 unidades em y. Ou seja, eu subi essa função 2 unidades para cima. Esse fenômeno da gente pegar e acrescentar todos os valores de y da minha função uma constante é o que eu chamo de translação de funções. Então eu tinha uma função original f de x igual a 2x e eu estou trasladando ela, ou seja, eu estou movendo ela, trasladando em 2 unidades os valores de f de x, já que f de x vai ser igual ao que ele era antes, mais 2 unidades. Então eu estou subindo em f de x 2 unidades cada ponto da minha função. Então se antes eu tinha um comportamento assim, agora ele vai estar passando ali mais para cima, já que cada ponto subiu 2 unidades. Então eu chego à minha equação geral que descreve uma função linear. Ela é da forma f de x é igual a vezes 1x mais uma certa constante b. Agora vamos dar nome aos bois. Essa minha constante a aqui eu chamo de coeficiente angular. O coeficiente angular, como a gente viu no último vídeo, ele vai estar responsável pela inclinação da minha função. Então quanto maior o meu coeficiente angular, ou seja, quanto maior o termo que acompanha o x, mais inclinada ou mais declinada vai estar a minha função. Já esse coeficiente b, que é um fator novo para a gente, vai ser o coeficiente que eu chamo de linear. O coeficiente linear ele sempre vai me dizer onde a minha função cruza o eixo y. Por que ele me diz onde a função cruza o eixo y?
Quando eu estou analisando só o eixo y, eu estou tomando o valor de x igual a zero. Então eu estou trabalhando aqui apenas no eixo y. Quando eu estou aplicando x igual a zero nessa função, independente de qual seja o coeficiente angular a, qualquer coisa vezes zero é zero, só sobra para mim o valor de b. Então automaticamente, quando eu estou falando que o coeficiente linear é onde ele cruza o eixo y, eu estou falando qual que é o ponto a partir do qual eu aplico x igual a zero. Então para x igual a zero esse termo some, sobra só o b. Consequentemente, o coeficiente linear vai me dizer onde a função cruza o eixo y. Então, se eu pegar essa função aqui, eu sei que ela vai cruzar o eixo y em 2. E eu sei que ela vai ser uma função crescente, já que o coeficiente angular ele é positivo. Lembrando então do último vídeo, se meu a é maior que zero, eu tenho uma função crescente, e se meu a é menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Bom, pessoal, vamos lá então. Para a gente entender melhor esses conceitos, vamos desenhar aqui duas funções. A primeira delas é f de x, que é 2x menos 2, e a segunda delas é a g de x, que é menos 3x mais 4. De cara, a gente já consegue ver que essa minha função f de x ela vai ser uma função crescente, já que o meu coeficiente angular é positivo, e que ela vai passar pelo eixo y pelo ponto menos 2. Já a gente consegue ver que a g de x, de cara, vai ser decrescente, porque o coeficiente que acompanha aqui o x ele é negativo, e ela vai passar pelo eixo y no ponto 4, mais ou menos aqui. Agora, para mim desenhar a função, eu preciso de 2 pontos. É claro que quanto mais pontos eu tiver desenhados, encontrados na minha função, mais precisa é a minha reta. Mas no geral, para o que a gente precisa nos exercícios, apenas 2 pontos já são suficientes. Mais do que isso é apenas para dar mais precisão, mas normalmente a gente não está interessado em muita precisão nos exercícios, especialmente dos vestibulares. Então vamos lá, para a gente descobrir os pontos da minha f de x, eu vou fazer aquela tabelinha que a gente fez na última aula. Eu aplico aqui valores de x e descubro valores de y. Então vou jogar aqui valor de x igual a 0, por exemplo. Em x igual a 0, 2 vezes 0 é 0, menos 2, menos 2. É o que a gente viu. Então ela vai cruzar o eixo y no ponto menos 2, já que quando eu estou falando de x igual a 0, eu estou falando do eixo y. Outro detalhe, se eu colocasse x igual a 1, por exemplo, então eu teria 2 vezes 1, que é 2, menos 2, 0. Então, para ordenar dois pontos aqui que eu tenho na minha função, 0 e menos 2, e 1, 0. 0 menos 2 eu já marquei aqui. Agora eu vou marcar o ponto 1 e 0. 1 para o x e 0 para o y. Tendo 2 pontos, eu posso traçar minha reta. Então, como nós havíamos previsto, essa reta ela é crescente. E 2 pontos aqui com que ela passa. Vamos olhar agora a minha g de x. Vou fazer o mesmo esquema. Se é uma reta, eu só preciso de 2 pontos, então eu vou aplicar valores aqui. Se o meu x é igual a 0, nós já vimos que o valor que eu vou ter para y é 4. Já que 3 vezes 0 é 0, mais 4, 4. Esse aqui então é o coeficiente linear da minha função. Vou aplicar x igual a 1. Eu estou escolhendo 0 e 1 porque fica mais fácil a conta. Mas se eu quisesse escolher outros valores, 2, 5, eu poderia. Só teria que ter mais pontos aqui no meu plano cartesiano e a conta ia ficar um pouco mais difícil. Então, de preferência, eu pego ali 0, 1, menos 2, ali também é válido, para que a conta fique mais fácil. Lembrando que a gente quer mais facilidade, mais praticidade, certo? Então, quando x é igual a 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 4 vai me dar 1. Então, os pontos que eu tenho aqui para g de x é 0 e 4, 1 e 1. Lembrando, não são os únicos pontos da minha função, com certeza não, mas são 2 pontos que eu encontrei que pertencem a ela. Então, tendo 2 pontos que pertencem à minha função, eu posso traçá-la. Então, ponto 0 e 4 eu já marquei aqui em cima, e agora o ponto 1 e 1. 1 para o x, 1 para o y, o encontro dessas duas aqui. Então, percebam que existe um ponto de intersecção entre essas duas funções. Então, aqui é um ponto de intersecção. Vamos fazer só mais um detalhe aqui nesse exercício. Se é um ponto de intersecção, é um ponto que as duas funções são iguais. Tem pontos de x e de y iguais. Elas estão se encontrando naquele ponto. Eu vou igualar as duas funções então. Então, nesse ponto, f de x é igual a g de x, já que elas estão se encontrando aqui. As duas funções são iguais nesse ponto. Assim, eu tenho que 2x menos 2 tem que ser igual a minha g de x, que é menos 3x mais 4. Vou passar o menos 3x para lá. Eu tenho 2x mais 3x igual a 4. Menos 2 eu vou passar para lá, mais 2. 5x igual a 6. Eu chego que x igual a 6 dividido por 5.
Então esse aqui é o ponto de x em que as duas funções se encontram. 6 sobre 5. Isso aqui dá 1, alguma coisa ali. Então isso aqui está correto com o que a gente desenhou. Tá depois do 1, antes do 2. Eu poderia descobrir esse valor de y também que elas se encontram. Basta eu substituir o valor de x 6 sobre 5 aqui. Resolver a operação, eu descubro o valor de f de x, que seria o meu y. E vai dar o mesmo resultado se eu substituir na g de x, já que as duas funções são iguais naquele ponto. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouquinho mais para vocês como que são as funções lineares, como que a gente resolve os exercícios e plota gráficos dessas funções. Tivemos até um plus aqui, né, sobre intersecção de funções. Então eu espero que esse vídeo, somado aos últimos dois, venha te ajudar. Na próxima quinta-feira vamos ter mais vídeos de funções do primeiro grau, então fique atento que a gente vai aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilhar com seus amigos se você acha que pode ajudar eles também. Não esqueça que toda terça-feira tem resumo novo aqui no perfil do Instagram e toda quinta tem vídeo no YouTube e no IGTV. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!